Olá, boa noite a todos. Esperar vocês me acharem. Avisei no canal que eu ia fazer uma live essa semana, mas não falei nem quando nem a hora. Então vou esperar a pessoa chegar. Boa noite, gente. Bom, antes de começar, já vou avisar que essa live está sendo gravada no Instagram e depois eu vou tentar repostar ela lá no canal do YouTube, tá bom? Gente, por que eu decidi fazer essa live? É uma live que faz tempo que eu tô pensando em fazer. E por conta da correria, graças aos deuses trabalhando bastante, acaba que chega no final do dia, tô só o pó da rabiola e aí não tô disposta, né, para dar um conteúdo bacana para vocês. Qual que é o intuito dessa live? Muitas pessoas me perguntaram, vêm me perguntando já há um tempo, como que eu conectei, né, a constelação com o tarô. Eu sou taróloga, eu sou terapeuta, eu sou consteladora familiar, o que que eu sou? Né? Então confunde um pouco, as pessoas ficam um pouco perdidas. Né? Eu faço trabalho, sim, com a constelação. Na verdade, eu trabalho, gente, com aquilo que deu certo para mim, que me abriu caminhos e perspectivas, que caminhos religiosos, por exemplo, não foram capazes de me fornecer, tá? Então, sim, o tarô, ele... Antes de mais nada, eu sou taróloga. Em primeiro lugar, eu sou taróloga. Já vou me desculpar por todas as tosses, porque a minha sinusite está atacadíssima. Então, tô com essa voz grossa. Possivelmente eu vou tossir no decorrer da live. Antes de mais nada, eu sou taróloga. Eu não sou nada sem o tarô. Inclusive, é no próprio tarô que eu acabo detectando se a pessoa precisa, se vai ser benéfico, necessário a constelação. E se ela está preparada também, emocionalmente falando, para a constelação. Antes de falar para vocês qual é a diferença do tarô para a constelação, e agora trazendo essa ferramenta magnífica que é a mesa radiônica, antes de falar a respeito disso, eu vou falar para vocês o porquê, o que me levou, né, a chegar nesses caminhos. Então, eu sou filha de pai kardecista. Meu pai, ele era muito dedicado ao kardecismo, mas não com uma fé cega. Ele tinha um estudo muito profundo, ele estuda até hoje. Então, eu falo que o meu pai, ele é o meu professor de vida espiritual. E se não fosse ele, eu tinha sido dada como esquizofrênica, porque eu via muitas coisas desde criança. Então, a minha base de conhecimentos para entender o que é um corpo espiritual, por que eu saía do corpo, o porquê eu via tantas coisas, essa base veio toda dele. Mas, como um bom kardecista, ele tinha... Mas não, né? Graças aos deuses, que ele tinha muito firmado nele que eu tinha o meu livre arbítrio. E eu não precisava necessariamente escolher aquela seita religiosa para mim, né? Quando eu tivesse o meu discernimento, o meu direito de escolha, de escolher outras vertentes religiosas, que assim eu fizesse. E naquela época, estudar, conversar, ouvir as palestras do meu pai me faziam muito bem. E me ajudavam a entender um pouco as visões que eu tinha, né, os ataques espirituais que eu sofria. Isso é assunto para um vídeo inteiro. Num determinado momento, eu tinha uma dificuldade muito grande para dormir de noite. Eu só dormia bem durante o dia. Eu tinha muito pesadelo, mas muito pesadelo, muito mesmo. E coitado dos meus pais, minha mãe várias vezes acordou no susto, comigo andando de olho fechado pela casa, enfim, gente. E aí, quando eu fiz 14 anos de idade, eu escutei que eu tinha essas visões todas porque eu não era batizada.
virei pro meu pai e falei, pai, por que você não me batizou? Será que é por isso que eu tô tendo, né, essa loucura toda? Deixa eu só silenciar aqui, gente, que eu esqueci. Me perdoem, inclusive. Aí eu fui perguntar pro meu pai, né? Eu falei, por que diacho o senhor não me batizou? Quem sabia se tivesse me concedido o direito de dormir em paz de noite, né? Aí ele falou, por conta do seu livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha, você é dona do seu espírito, você é responsável pelos caminhos que você trilha. Bom, resolvi fazer a catequese, a Eucaristia, fui batizada na Igreja Católica e daquele dia pra frente, não me perguntem o porquê, na verdade hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Eu parei de ter visões, de ouvir coisas, de sair do corpo, enfim. Parei, comecei a ter uma vida normal, só que muito aguçada com a espiritualidade, querendo entender a espiritualidade, porque certeza que espírito existia, eu tinha, né? Porque ou é isso ou era doida, né? Não tinha uma outra opção, pelo menos eu não via uma outra opção. E fui me dedicar com a minha vida religiosa, veio, né, as responsabilidades de uma vida adulta e eu tinha muito problema com dinheiro. Não o problema em trabalhar, em me movimentar para conseguir um emprego. Eu tinha uma dificuldade muito grande em manifestar esse dinheiro na minha vida, de fazer esse dinheiro crescer, prosperar, se manifestar na compra de um carro, não ter dívidas, né? Sabe aquela coisa que, gente, sobrou R$100 na minha conta, tô esquecendo de pagar alguém? Essa era a minha vida. Eu não entendi o porquê disso, porque eu sempre procurei estudar muito o produto, a empresa, né, que eu ia trabalhar. Era a primeira a chegar, a última a sair, sempre proativa. A vida me fez vendedora, vou dizer assim. Descobri que eu tinha uma aptidão muito boa para vendas. Então eu estudava muito o produto para poder vender com propriedade, então eu sempre estava entre as melhores vendedoras de todos os lugares que eu passei. E por que eu não conseguia prosperar? Eu não conseguia entender isso, isso me trazia muito sofrimento, muito mesmo. Bom, fui para tudo que é religião, tentando entender o porquê que a minha vida era essa coisa de um passo para frente, 3 para trás, porque quando a nossa vida financeira ela não tá bacana, todo o resto impacta, né? Você fica privado de sair, você fica privado de se cuidar, de se esmerar, de se dar pequenos prazeres, luxos mesmo, né? Porque se nós estamos nessa terra, não é só para batalhar, é também para vivenciar os prazeres que essa terra tem para nos dar. E eu não conseguia uma resposta, uma coisa coerente de o porquê que você trabalha tanto, você recebe, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, R$10.000, mas você fica devendo 15. E eu não era o tipo de pessoa que esbanjava dinheiro por aí. Bom, fui conhecer a Umbanda, que eu sempre tive uma conexão muito grande, né, com essas religiões afrodescendentes, não que a Umbanda seja, mas ela tem uma ligação. Então, eu fui conhecer a Umbanda, fiquei anos na Umbanda, fui conhecer o Catimbó de Jurema, fiquei um tempo no Catimbó de Jurema também. Me iniciei após isso no Candomblé de Queto, fui raspada, né, fiquei carequinha 2 vezes e tudo mais. E todas as vezes que eu tinha algum problema financeiro, sempre tinha alguém para me ajudar, mas eu não conseguia entender por que eu não conseguia sair daquilo, né? Eu fazia o meu trabalho muito bem, eu gostava muito de interagir com pessoas e exatamente por conta disso que eu acabava me saindo muito bem nas minhas vendas, eu sempre alcançava as metas. Eis que um dia eu comecei a questionar o candomblé, porque no candomblé tem uma questão de que a gente negativa os nossos caminhos com algumas condutas que temos. Eu sempre trouxe dentro de mim que eu sou responsável pela vida que tenho. Nasci com propósito, nasci sim, eu tenho um dom, eu tenho uma missão para desempenhar aqui na Terra, mas até a forma de lidar com isso é uma escolha minha. Então eu sou responsável pelas vivências, vou colocar aí 80% daquilo que eu vivencio, é de minha responsabilidade e é consequência das minhas escolhas, é causa e efeito.
Então eu questionava, né? Quando aparecia, apontava num jogo de búzio que eu precisava fazer um ebó, por exemplo, e eu perguntava, ok, mas qual foi o meu erro? Qual a atitude que eu estou tendo que está me levando a me negativar a ponto de precisar fazer uma limpeza energética tão grande? Porque os meus ebós, para quem é do candomblé, pensa que os meus ebós eram elementos assim infindáveis. Eu ia para tirar 3, 4 ebó no mínimo, sabe assim? Sim, Rafa. E assim, uma delícia ter você aqui. Gratidão. E aí eu sempre questionava, né, essa questão de onde que eu tô errando? Não adianta nada você me fazer essa limpeza espiritual toda se eu não conseguir entender aonde eu tô errando, aonde eu estou falhando com o meu espírito, com a minha vivência aqui, né? Se eu não entender, eu não vou conseguir fazer diferente. E a resposta era sempre muito vaga. E assim, vamos deixar uma coisa muito clara. Por todos os lugares que eu passei, eu fui estudar várias vertentes religiosas. Então eu estudei o catolicismo, né, quando eu fiz a Eucaristia Catequese. Sou sincera em dizer que ninguém conseguiu me explicar a Bíblia naquela época. Eu vim entender a Bíblia hoje. Fui estudar a igreja evangélica. Por que me opus à igreja evangélica? Porque ela não acreditava, né, pelo menos nos locais onde eu fui, abominava-se a reencarnação, a vida pós-morte, e aquilo era a mesma coisa que falar pra mim que eu era louca. Se eu vejo gente morta, eles vão pra algum lugar. Não sou doida, gente. Eu vi o meu avô, quando eu nasci, o meu avô já tinha morrido há uns 30 anos. E eu vi meu avô sentado dentro de casa. Como ele era muito parecido com meu pai, eu achei que era meu pai. Passei pela sala, fui pro quintal. Quando eu cheguei no quintal, meu pai estava no quintal. Então quem que era o homem que estava dentro de casa? Entende? Eu passei por umas visões assim que não tinha como eu não acreditar. Não tinha uma outra opção para mim que não acreditar em vida pós-morte. Se eu via gente morta. Hoje ainda vejo, mas com uma frequência muito menor. Bom, comecei esses questionamentos todos, fui estudar outras filosofias, outras vertentes, porque alguma coisa tinha que me mostrar onde que eu estava errando. Se é causa e efeito, aonde que eu estou traindo a minha própria alma, onde que eu estou me perdendo dentro de mim mesma. E num dia que eu estava exausta, emocionalmente exausta, mentalmente exausta, uma pessoinha, eu não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela quer, né, que as pessoas saibam dessa parte da história, mas ela sabe que é ela. Não pensei em perguntar para ela se eu podia citá-la ou não. Mas antes de falar dela, vale ressaltar que eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, tá bem? Em todas as religiões pelas quais eu passei, eu aprendi muito sobre valores, sobre princípios, sobre energia, sobre condutas, sobre feitiço, sobre oração, sobre o poder da palavra, o poder mental. Eu aprendi muito, foi uma grande faculdade para mim, todas as religiões pelas quais eu passei, todas as pessoas que cuidaram de mim. Eu tenho uma gratidão muito grande por todas elas. E aí chegou um belo de um dia que a minha vida tinha virado de ponta cabeça, assim, eu tava exausta, emocionalmente exausta, mentalmente exausta, eu tava no fundo do poço. Saí de tudo que é religião, não queria saber de religião mais nenhuma. Eu acho que todos nós temos essa fase de rebeldia, né? Mas eu saí com um sentimento de cansei de procurar resposta, cansei de tentar entender, agora eu vou viver e tô de saco cheio. Não entro em nenhuma religião, não consigo me encontrar em nenhuma religião. Então, para mim, deu. Eu nunca coloquei a culpa na religião, na pessoa que me cuidava, mas sim no eu não conseguia entender. Então, sou eu que tô fora do contexto. Eu tinha esse entendimento de que eu tava mais ali, eu tava buscando ali um trem que não era ali que eu tinha que procurar. Só que com um cadiquinho de raiva. Tava um pouquinho pé da vida. Soltei os ibás, né? Fui iniciada em orixá, então eu tinha os meus ibás, os meus pontos de
força, quem não conhece, quando a gente se inicia no candomblé, a gente faz pontos de força como se fossem mini altares. E ali tem a representatividade da nossa energia vital, a nossa ligação direta com a nossa ancestralidade, o orixá, né, que nos rege, a energia elemental que nos rege. Bom, soltei todos, mas eu só fiz isso quando eu consegui ter um sentimento de obrigada por ter me trazido até aqui. E não com raiva, e sim obrigada. Me trouxe até aqui, agora eu preciso descobrir o meu caminho de uma outra forma. E aí, tô eu aqui desolada, né? Sem caminho nenhum, sem saber onde procurar uma resposta, sem saber onde que eu tô errando. E nisso, gente, o tarô guardado. Ao longo desses anos todos, o tarô guardado. Eis que eu tava num dia, sabe, eu sou dura na queda de chorar, mas aquele dia que eu piscava, caía meia dúzia de lágrimas, meu telefone toca. E é uma pessoinha que eu não via há muito tempo, muitos anos, e que eu tinha cuidado dela dentro do candomblé. Então tem um culto, uma parte do candomblé. Eu em breve, eu tô devendo uma live falando a respeito disso. Vou fazer, muita calma, gente, vai dar tudo certo no final. Tem um rito de iniciação onde a pessoa fica trancada dentro de um quarto e somente uma, duas pessoas podem entrar nesse quarto para cuidar da pessoa. E esse cuidar, gente, é um cuidar total. A gente dá banho, a gente dá comida, a gente reza com a pessoa, cuida das roupas, cuida ela. É como se a pessoa virasse um bebê quando ela se inicia. E tem esse alguém que vai lá cuidar. No caso dessa pessoa, esse alguém era eu. Então eu fiquei uma semana com ela, dentro de uma semana, duas, não lembro, cuidando dela dentro do roncó. Anos se passaram e aí a vida, né, fez com que a gente se reencontrasse. Ela falou: Ju, ela é terapeuta, ela é psicóloga, psicoterapeuta, se não me falha a memória, e consteladora familiar. Aí ela falou: a gente tá conversando aqui, papo vai, papo vem, mas eu tô sentindo um peso na sua voz. Eu posso te ligar de chamada de vídeo? Falei: pode, mas minha cara tá péssima. Aí nisso ela falou: olha, lá atrás você me ajudou muito. Você cuidou de mim sem saber quem eu era. Você teve carinho, você teve respeito, você teve cuidado, você me deu ensinamentos. E eu gostaria de retribuir isso para você. Você já ouviu falar de constelação? Vamos congelar um pouco a história. Todas as vezes que eu ia perguntar para alguém o que era a bendita constelação, ninguém sabia me explicar. Ninguém conseguia explicar, porque não conseguia entender. E aí, entende? Um dia eu vou fazer esse trem só para tirar a minha concepção a respeito. Eu sou muito disso, né? Eu vou lá, olho, penso, discerno, faço as minhas pesquisas para eu tirar a minha conclusão. E ninguém sabia me explicar nada, e eis que ela me apresenta essa constelação. Falei: ó, pensei comigo, né? Não falei nada pra ela deve estar sabendo dessa história agora. Pensei comigo: gente, pior do que eu tô, não vou ficar. Só se eu enlouquecer de vez. Então bora fazer esse trem aí, deixa eu ver do que se trata. Gente, a constelação, ela é difícil de ser explicada, porque ela não é discernida, ela é sentida. A constelação, ela abre um campo. Esse campo é como se fosse um portal, independente da forma. Se for a constelação presencial, se for a constelação com boneco, se for a constelação fluvial, que é a que eu optei por trabalhar, não importa. A gente abre um campo morfogenético, então é como se fosse um campo e a gente adentra na sua ancestralidade, nas suas linhagens de amor. Por que nessas linhagens de amor, né? Eu tenho a concepção que Deus, ele não é amor, ele é muito mais do que isso. O amor numa cabeça doente, ele se torna um amor destrutivo. Então eu sempre trouxe comigo que Deus não era amor, ele era algo muito maior. O tarô, depois, estudando o tarô, eu fui terminar de, como eu posso dizer, terminei de ficar convicta com isso. Mas o amor, ele faz parte das ações que nós temos, porque um amor doente, ele vai deixar uma mágoa, ele vai deixar uma cicatriz, uma dor, uma ferida. Você, com medo de ter essa ferida de novo, você vai agir na defensiva. No momento em que você age na defensiva, você acaba vibrando aquela dor. A vida é um imã,
você acaba atraindo para você aquilo que a gente vibra, e você vibra muito mais aquilo que você teme do que aquilo que você deseja. Na constelação a gente consegue entender o porquê da raiz dos nossos medos. Então, se porventura o meu pai ele teve um problema financeiro, né, a vida inteira, isso na constelação a gente consegue discernir que tem uma constante, um padrão de repetição, né? Saindo um pouco do meu exemplo, vou falar de exemplos que todos aí podem constatar com os próprios olhos. Então, uma família que uma pessoa morre de câncer, a grande tendência é toda aquela linhagem, principalmente a linhagem materna, passar essa questão do câncer para todos. Então, minha avó morreu de câncer, a bisavó morreu de câncer, que minha mãe morreu de câncer, pânico. Eu sou a próxima. Eu venho de uma linhagem que sempre tem uma pessoa, um homem alcoólatra violento. Perceba que em toda geração desta família vai ter... Boa noite, meu irmão. E aí vai ter essa linhagem ali de sempre ter uma figura alcoólatra, agressiva e que não se entende o porquê. É como se ele fosse a tal da ovelha negra da família, tá? Sempre vai ter esse padrão de repetição. Esse padrão de repetição ele se dá porque um amor foi maculado, um sentimento, uma demonstração de amor, ou na hora do dar o amor, ou na hora de receber o amor, aquilo foi quebrado. Da forma com a qual aquilo foi quebrado, marcou toda uma linhagem. Essa linhagem vai passando, recriando e amando os seus próximos com a cicatriz daquela dor, mas sem amadurecer, sem aceitar aquela dor. Por isso que se inicia esse padrão de repetição. Entende? Por que que eu tinha o problema financeiro na minha vida? Eu não, né? A minha parte paterna, que é a parte que vai trazer a energia do agir na nossa vida, de fazer acontecer, é a energia de busca, de manifestar, de ir atrás, de concretizar, de idealizar e fazer, né? Essa energia, ela vem do pai. Na minha linhagem paterna, houve uma dor por uma perda. Esta perda sustentou financeiramente toda a linhagem da família. Então, a pessoa que perdeu o ente querido começou a amar os seus filhos com essa dor. Então, em cada ato de educação, né, da minha parte paterna, teve aquela coisa de você só tem o que comer porque o seu pai morreu, você só tem uma casa porque o seu pai morreu, você só tem uma roupa, uma escola, qualquer coisa material porque o seu pai morreu. Houve então, e isso não foi feito, lógico, né, ninguém faz isso de caso pensado, essa questão de amar com a dor, ela é feita única e exclusivamente porque a pessoa que sofreu essa dor, ela não conseguiu digerir, amadurecer, aceitar aquilo ali para a vida seguir. Então ela amou os teus com aquele padrão vibratório, que inconscientemente eu vou acabar tendo. O finado Gasparetto falava, né, que os nossos pais colocam pequenas amebas na nossa cabeça, conceitos de certo e de errado, por conta da criação que tiveram, e isso impossibilita muito a gente ter autonomia com as nossas próprias percepções, com as nossas próprias escolhas. No momento em que a constelação me permitiu ver o ponto da dor, e é ver no sentido de ver mesmo, eu vi, eu consegui, tem uma imersão que a gente faz, né, na constelação fluvial, de fechar os olhos, e a consteladora ela vai te acionando mediante a posição dos bonecos colocados na água, ela vai te conduzindo e você consegue ver por si próprio a raiz daquela dor. Quando você consegue entender a raiz daquela dor, você para de julgar. No momento que você para de julgar, você começa aí a quebrar o padrão. A constelação ela é importante e muito eficaz quando você já tentou de todas as formas, ou você tem um padrão de repetição e você não consegue fazer diferente, não consegue nem entender por que você age daquela forma. A constelação ela é um divisor de águas para você nesse sentido. Quando você sente aquilo, você, gente do céu, esse sentimento sempre esteve aqui. E é esse sentimento que ia comandando as suas ações.
Então eu rejeitava o dinheiro. E depois de muito tempo parando para pensar, de fato eu rejeitava. Eu achava que eu tinha que explicar qualquer dinheiro que entrasse na minha vida, qualquer presente que eu comprasse para mim, eu comprava com culpa, como se eu não merecesse ter aquilo. Eu vibrava a escassez. A partir do momento que eu entendi que eu estava vibrando aquela escassez, não tinha como a vida me dar outra coisa diferente daquilo. Quando que eu fui juntar a constelação com o tarô? A constelação, ela está no início ainda da sua descoberta, ela não tem nem 100 anos de estudo. E os consteladores, eles te apresentam aquele caminho. Você dá uns determinados comandos de fala, né? A fala, ela é energia vital. A sua palavra tem muito mais força do que você imagina. Se você soubesse a força que tem, pensava antes de pronunciar algo a esmo, tá certo? Deixa eu só ler aqui antes que suma. Você também, irmão. Aonde que eu, uni, voltando aqui, recapitulando o raciocínio, aonde que eu uni uma coisa com a outra? A constelação, por ela estar no início, dos seus estudos, no início da sua descoberta, ainda se tem muito a entender. E os consteladores, eles vão te apresentar aquela situação, quem você está honrando, por que você está honrando, qual é a raiz daquela dor. Só que aí você vai para o mundo. Como que você reprograma as suas ações? Como que você consegue fazer diferente, sendo que você foi essa pessoinha aí 20, 30 anos da sua vida? Como é que você consegue fazer diferente? Você está meio que condicionado a agir igual todos os dias. É aonde eu acrescentei o tarô. Nesse interim, eu estava vivenciando, me permiti parar de estudar o tarô e começar a viver o tarô. E na medida em que eu fazia um processo de constelação, é um processo que mexe, ele é muito emocional. Eu me permitia passar por aquela parte, emocional que a constelação ativa, desperta dentro da gente. E uns dias depois eu vinha para o tarô e perguntava: qual é a melhor conduta? O que eu posso fazer para melhorar a mim mesma? Aonde que eu estou me auto-sabotando? E foi o tarô que foi me auxiliando a mudar as minhas crenças, as minhas condutas, as minhas ações, fazendo com que eu discernisse tudo o que foi sentido na constelação. Uma constelação, ela acaba reverberando na sua vida pelos próximos 2 anos. Mas isso independente, se você mudar as suas ações ou não, a constelação ela vai agir na sua vida pelos próximos 2 anos. Só que quando você discerne o que você sentiu, o seu movimento de fazer diferente é muito maior, verdadeiro e mais intenso, porque você cresceu. E é por isso que eu uni essas 2 ferramentas. O tarô, ele ajuda você a discernir. O tarô, ele é um livro vivo de você. Ele é um espelho de você. Ele é um mapa para sua psique. A forma com a qual você vê e sente as coisas e pessoas ao seu redor. No momento em que você entende o que está te levando a ter determinada conduta, entende qual que é o seu padrão vibracional, entende qual que é a sua forma de olhar, cabe a você fazer diferente. Hoje, eu nunca fui tão próspera em toda a minha vida. Muito bem, obrigada. E prosperidade, gente, não tem absolutamente nada a ver de você faturar 100 mil no mês, ter 1 milhão no ano. Não estou falando de quantidade de dinheiro. Eu estou falando no que você traz desse dinheiro para a sua vida, que te satisfaz e que tem uma crescente, tem um movimento. As pessoas têm a crença que para eu ter todos os problemas da minha vida resolvido, eu tenho que ganhar 50 mil por mês. E não, tem muito milionário aí que se mata, que não consegue ver brilho na vida. Não é quantidade, é o quanto você valoriza aquilo. Quais são os seus valores? A forma com a qual você manifesta isso na sua vida é que vai te trazer bem-estar.
é o que vai te trazer prosperidade, é o que vai te trazer abundância. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se você achar que você só vai ser feliz, quando você tiver 50 mil na sua conta bancária, essa felicidade tende a nunca chegar, porque você mesmo não acredita que você vai alcançar os 50 mil. Agora, quando você percebe que basta você se movimentar, se esmerar, e aí exige sim dedicação, exige às vezes sacrifício, mas não no sentido de você ter que sofrer, e sim de você ter que se dedicar, levantar cedo da cama, abrir mão de sair, vai estudar, vai discernir o que é melhor para você, aquilo que você faz bem, que você faz com maestria, isso em todos os aspectos da sua vida. Hoje aqui eu tô falando de dinheiro, porque foi o assunto que me foi abordado nos últimos tempos, mas isso também é para a vida amorosa. Numa outra live eu tento abordar um pouco a questão da vida amorosa, que também é bem complexa, vai trazer também um padrão aí, né, de repetição dentro da família. Quando você não tem isso em equilíbrio em você, você busca esse equilíbrio fora, e esse equilíbrio nunca estará fora, esse equilíbrio sempre estará dentro de você. Então, em resumo, a forma que eu trabalho, quando a pessoa chega até mim num jogo de tarô, e eu percebo que ela está com uma deficiência na energia masculina dela, na energia materna dela, que é a energia feminina, que ela não consegue manifestar, que ela tem medos, ela está aprisionada em medos, eu pergunto para o tarô qual é a raiz disso. Se essa raiz ela estiver na família, a constelação familiar é o diagnóstico que eu vou dar para essa pessoa. O diagnóstico que eu falo é assim, é o caminho de tratamento que vai ser benéfico para que essa pessoa possa se livrar desses padrões, mas não com repulsa e sim com respeito, porque essa linhagem toda que veio antes de mim é o que fez com que eu fosse o que eu sou hoje, me fez ser o que eu sou hoje. Me desculpe o português falho. Quando eu entendo e respeito, eu aceito tudo aquilo que veio antes de mim, eu consigo ter autonomia sobre as minhas próprias escolhas, inclusive na manifestação da prosperidade aqui na vida. Então é desta forma que eu uno essas duas terapias. A constelação ela vai trazer para você aquilo que desperta no seu coração, não somente as suas vitórias, mas as suas derrotas também. Qual é o motivo das suas dores? Qual é o motivo dos seus medos? A constelação ela vai trazer para você o sentimento que te escraviza. O tarô ele vai trazer para a clareza, para o discernimento, como que você pode fazer para mudar isso na sua vida. A constelação é a cura através do sentir. O tarô é a cura através do discernir. O equilíbrio perfeito. Ô, gente, tô gaga hoje. É assim que eu trabalho, é assim que eu acredito e tem dado resultados maravilhosos, tá? Eu fiz essa live hoje, tentando talvez, quem sabe, levar para vocês um assunto que sim, ele é complexo, porque o sentir é muito difícil de ser explicado. E a constelação é sentida. Você se abre para sentir o que está aí dentro da sua linhagem. No seu DNA, você não herda única e exclusivamente as suas características corpóreas. A cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, a sua estatura, não. Você herda também os dons e as dores dos seus ancestrais. Como que você pode fazer diferente? É uma viagem que você precisa fazer aqui, ó, aonde você não manipula. Quando você faz essa viagem aí, você traz para sua clareza aquilo que estava manipulando as suas ações, mesmo que de forma inconsciente. Essa é a minha percepção a respeito da constelação, é o que dá certo para mim, dá muito certo, inclusive. Foi o que me propiciou os meus caminhos de cura e hoje eu trabalho com a minha verdade em vários aspectos, tá bom? Eu vou procurar repostar essa live no canal Tarô e Terapias por Juliana Castro, porque muitas pessoas inclusive vieram me questionar porque me conheceram pelo canal. Então eu acho bacana tentar replicar essa live lá, espero que isso aconteça com uma alta qualidade, se não acontecer me perdoem. Tô tentando, cada dia eu tento um programa diferente, uma hora eu chego lá. É tentando, é praticando que a gente consegue a excelência, gente, vai dar tudo certo. Se você ficou com alguma dúvida, quer algum tema, que eu aborde algum tema aqui
nas lives, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, no Instagram. Deixe aí nos comentários, tá certo? Na medida do possível, prometo que eu faço um esforço e venho aqui entregar um conteúdo bacana para vocês. É isso, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.